Você abre os olhos devagar, muito devagar, enquanto a luz ainda está fraca e cinzenta do lado de fora da tenda de feltro grosso, onde você passou a noite toda enrolado em peles de carneiro que cheiram a fumaça antiga e a gordura animal. E por um momento longo, você não se move, apenas sente o peso do seu próprio corpo afundado no chão de terra batida, coberto por camadas e mais camadas de tecidos pesados que seus avós teceram há muito tempo atrás, num tempo que você mal consegue imaginar. Agora, enquanto o frio da manhã entra pelas bordas da tenda e toca seu rosto com dedos invisíveis e gelados que fazem você se encolher um pouquinho mais dentro das peles, mas não o suficiente para voltar a dormir completamente, porque seu corpo já sabe que é hora de começar mais um dia igual aos outros dias que vieram antes e que virão depois, um após o outro, subindo e descendo como as montanhas que cercam este lugar alto e silencioso, onde você nasceu e onde provavelmente vai morrer. Um dia, quando chegar a hora certa, se tudo correr como sempre correu para todos que vieram antes de você. Você mexe os dedos dos pés dentro das botas de couro macio, forradas com lã de iaque, que você não tirou durante a noite, porque o frio aqui nas alturas é tão intenso que nunca vale a pena ficar completamente descalço, nem mesmo para dormir, e seus dedos respondem devagar, um por um, ainda meio dormentes e duros, como se fossem feitos de madeira congelada. E você precisa de alguns momentos longos e calmos para que a sensação de formigamento desapareça e dê lugar a algo mais parecido com vida, enquanto seus olhos se ajustam à penumbra dentro da tenda, e você começa a distinguir as formas conhecidas ao seu redor. O pequeno altar de pedra, onde ficam os objetos sagrados que sua família guarda há gerações. A pilha de lenha seca empilhada com cuidado perto da entrada. Os sacos de couro cheios de grãos e ervas secas pendurados nas vigas de madeira que sustentam o teto inclinado da tenda. E você sabe exatamente onde cada coisa está porque sempre esteve ali, naquele mesmo lugar, desde que você era pequeno e mal conseguia alcançar os sacos mais altos. Você se senta bem devagar, sentindo cada músculo do seu corpo acordar com relutância. E suas costas doem um pouco, como sempre doem de manhã, por causa do trabalho pesado de ontem e de todos os dias anteriores, carregando pedras para construir muros baixos que protegem os animais do vento cortante que desce das montanhas, e você respira fundo, enchendo os pulmões com o ar frio e fino que nunca parece ser suficiente aqui nesta altura, onde até respirar é um trabalho constante e cansativo. E você nota que sua respiração sai em pequenas nuvens de vapor que flutuam por alguns segundos antes de desaparecer na escuridão da tenda. E há algo quase bonito nessa visão simples, nesse pequeno sinal de que você está vivo e respirando e começando mais um dia. Você empurra as peles para o lado com as duas mãos e sente o frio imediato subir pelas suas pernas e braços, fazendo sua pele se arrepiar toda de uma vez só. E você fica parado por um momento, apenas sentindo essa sensação desconfortável, mas familiar, antes de finalmente se levantar completamente e ficar de pé, um pouco curvado porque o teto da tenda é baixo demais para você ficar totalmente ereto. E você caminha devagar até a entrada, pisando com cuidado para não fazer barulho e acordar as outras pessoas da sua família, que ainda dormem enroladas em suas próprias peles, em outros cantos da tenda, respirando suavemente com aquele som ritmado e tranquilo que pessoas fazem quando estão profundamente adormecidas e sonhando com coisas que você nunca vai saber. Você afasta a aba pesada de feltro que serve como porta e sai para o mundo lá fora, onde a luz está um pouco mais clara agora,
Mas ainda não é dia completamente, apenas aquela hora indefinida entre a noite e a manhã, quando tudo parece suspenso e silencioso, e o ar aqui fora é ainda mais frio do que dentro da tenda, cortando sua garganta quando você respira e fazendo seus olhos lacrimejarem um pouco. Mas você está acostumado com isso, tão acostumado que mal percebe mais. É apenas parte de estar vivo neste lugar, nesta altitude, onde o céu parece mais próximo e mais vasto ao mesmo tempo, e as montanhas se erguem em todas as direções, como gigantes eternos, cobertos de neve que nunca derrete completamente, nem mesmo no auge do verão, quando o sol bate forte durante o dia, mas a noite sempre volta com seu frio implacável. Você olha ao redor e vê as outras tendas da sua comunidade espalhadas pela encosta da montanha, pequenas formas escuras e arredondadas que parecem parte da própria terra, e fumaça começa a subir de algumas delas. Finas colunas brancas que sobem retas por alguns metros antes de serem levadas pelo vento que sempre sopra aqui, nunca parando completamente, apenas mudando de direção e intensidade. E você sabe que outras pessoas também estão acordando agora, começando seus próprios rituais matinais, acendendo suas próprias fogueiras, preparando-se para mais um dia de trabalho lento e repetitivo, que mantém todos vivos e aquecidos e alimentados, dia após dia, estação após estação, ano após ano. Você caminha alguns passos para longe da tenda, seus pés afundando levemente na terra dura e pedregosa. E você faz o que precisa fazer, aliviando seu corpo das necessidades da noite. E isso é algo tão simples e natural que você nem pensa muito nisso. É apenas mais uma parte da rotina que se repete todas as manhãs, desde que você era criança pequena. E quando termina, você fica parado por um momento, apenas olhando para as montanhas distantes que começam a ganhar cor com a luz crescente do amanhecer. Tons de rosa pálido e dourado fraco que tocam os picos mais altos primeiro, como se o sol estivesse pintando o mundo devagar, começando pelo topo e descendo gradualmente até que toda a paisagem esteja iluminada. Você volta para dentro da tenda e vai até o pequeno círculo de pedras no centro, onde a fogueira de ontem à noite já está apagada há muitas horas, deixando apenas cinzas cinzentas e alguns pedaços de carvão ainda pretos, mas frios. E você se ajoelha ao lado desse círculo e começa o trabalho cuidadoso de acender um novo fogo, pegando um graveto fino e seco da pilha de lenha e colocando-o sobre um pedaço de madeira mais grossa. E então você pega 2 pedras especiais que ficam guardadas num saco de couro ao lado do altar. Pedras de sílex que sua família usa há tanto tempo que suas superfícies estão gastas e lisas de tanto bater uma contra a outra, manhã após manhã, geração após geração. Você bate as pedras uma contra a outra bem perto do graveto e faíscas pequenas saltam e morrem no ar frio, e você bate de novo, e de novo, e de novo, com um ritmo constante e paciente, porque você sabe que pode levar algum tempo até que uma dessas faíscas caia no lugar certo e pegue no pequeno ninho de fibras secas que você colocou embaixo do graveto. Fibras de plantas que crescem nos vales mais baixos e que sua família coleta no final do verão e deixa secar ao sol por semanas inteiras até ficarem perfeitas para pegar fogo facilmente, e você continua batendo as pedras 1, 2, 3, 4 vezes, e então uma faísca finalmente cai exatamente onde precisa cair e começa a brilhar ali. Um ponto minúsculo de luz alaranjada que cresce devagar, muito devagar, e você se inclina para perto e sopra suavemente, tão suavemente quanto consegue, porque soprar forte demais vai apagar a brasa nascente e você terá que começar tudo de novo. A brasa cresce um pouquinho mais e você sopra de novo, e de novo,
E depois de muitos sopros cuidadosos e pacientes, uma pequena chama aparece, tremulando fraca e amarela. E você rapidamente, mas com cuidado, adiciona mais fibras secas. E depois, gravetos cada vez mais grossos, construindo o fogo devagar, camada por camada, até que finalmente você tem uma fogueira pequena, mas constante, queimando ali no centro da tenda, lançando sombras dançantes nas paredes de feltro e começando a aquecer o ar ao seu redor, embora o calor seja fraco ainda e demore muito para se espalhar por toda a tenda. E você fica ali sentado de pernas cruzadas, perto do fogo, estendendo suas mãos em direção às chamas e sentindo o calor lento penetrar sua pele fria. E há algo profundamente satisfatório nesse momento simples, nessa transição de frio para morno, de escuridão para luz, de noite para dia. Você ouve movimento atrás de você e sabe sem olhar que outras pessoas da sua família estão começando a acordar, empurrando suas próprias peles para o lado e se sentando devagar, esfregando os olhos e bocejando, e logo sua mãe está ao seu lado, uma mulher de meia idade com o rosto marcado pelo sol e pelo vento de décadas vivendo nesta altitude. E ela não diz nada, apenas se senta perto do fogo e estende suas próprias mãos em direção às chamas. E vocês ficam ali juntos, em silêncio por um tempo longo, apenas observando o fogo queimar e ouvindo o crepitar suave da madeira se transformando em calor e luz e cinzas. Sua mãe eventualmente se levanta e vai até um dos sacos pendurados nas vigas e tira dele um punhado de grãos secos, cevada que foi colhida no final do verão passado e armazenada cuidadosamente para durar todo o inverno e além, e ela também pega um pequeno bloco de queijo duro feito de leite de iaque, queijo que tem gosto forte e salgado e que pode ser armazenado por meses sem estragar, e ela traz essas coisas para perto do fogo e começa o processo lento de preparar a primeira refeição do dia, pegando um pote de barro rachado, mas ainda utilizável, e enchendo-o com água de um odre de couro grande que fica perto da entrada. Água que foi buscada no riacho que corre no vale lá embaixo ontem à tarde e que está gelada agora, quase congelando, mas que vai aquecer quando colocada sobre o fogo. Ela coloca o pote sobre as pedras quentes na borda da fogueira e adiciona os grãos de cevada dentro. E então vocês esperam, apenas esperam, porque fazer mingau de cevada é um processo que não pode ser apressado. A água precisa aquecer devagar até começar a ferver. E então, os grãos precisam cozinhar por muito tempo, ficando mais macios e absorvendo a água até se transformarem numa pasta grossa e morna que vai encher suas barrigas e dar energia suficiente para enfrentar as tarefas do dia. E enquanto esperam, outras pessoas da família vão acordando uma por uma, se juntando ao círculo ao redor do fogo, todos em silêncio ou falando apenas em murmúrios baixos sobre coisas simples e sem importância, observações sobre o tempo, sobre os animais, sobre pequenos trabalhos que precisam ser feitos. A água no pote começa a fazer pequenos sons, quase inaudíveis no começo, apenas um sussurro muito suave que, gradualmente, cresce até se tornar um borbulhar constante. E o vapor começa a subir do pote em ondas invisíveis que você só percebe quando elas distorcem ligeiramente a visão do que está atrás delas. E o cheiro da cevada cozinhando começa a preencher a tenda. Um cheiro simples e reconfortante que faz seu estômago contrair um pouco porque você está com fome agora. Embora seja uma fome tranquila e paciente, não urgente. Apenas uma lembrança constante de que você precisa comer para continuar vivendo e trabalhando. Sua mãe mexe o mingau devagar com uma colher de madeira escura e lisa de tanto uso, raspando o fundo do pote para evitar que os grãos grudem e queimem.
E ela faz isso de forma automática, sem pensar, porque já fez esse mesmo gesto milhares de vezes antes, e você observa suas mãos se moverem com aquela eficiência tranquila que vem apenas da repetição infinita. E há algo quase meditativo em assistir trabalho tão simples e familiar, algo que acalma sua mente e faz o tempo parecer menos importante, menos urgente. Depois do que parece ser muito tempo, mas provavelmente são apenas 20 ou 30 minutos, sua mãe decide que o mingau está pronto. Ela tira o pote do fogo usando um pedaço de couro grosso para proteger suas mãos do calor, e ela despeja porções do mingau em tigelas pequenas de madeira, uma para cada pessoa da família, e ela rala um pouco do queijo duro sobre cada tigela, pequenos flocos brancos que derretem levemente quando tocam o mingau quente, e então ela passa as tigelas uma por uma. E quando você recebe a sua, você segura-a entre as duas mãos, sentindo o calor agradável penetrar suas palmas e dedos, e você sopra suavemente sobre a superfície do mingau para esfriá-lo um pouco antes de começar a comer. Você come devagar, levando pequenas colheradas para a boca e saboreando a textura macia e levemente granulosa da cevada e o gosto salgado do queijo que se mistura com ela. E não é uma refeição excitante ou particularmente deliciosa, mas é nutritiva e quente e satisfatória de uma forma básica e essencial. E você come toda a sua porção sem pressa, alternando entre colheradas de mingau e pequenos goles de água gelada de uma caneca de madeira. E quando termina, você coloca a tigela vazia ao lado e sente seu estômago cheio e pesado de uma forma boa. E você sabe que essa sensação vai durar algumas horas, o suficiente para fazer o trabalho da manhã antes de precisar comer de novo. Depois do café da manhã, você e os outros homens da família começam a se preparar para sair, vestindo camadas extras de roupas de lã e couro, amarrando tiras de tecido ao redor das pernas para manter o calor, cobrindo as cabeças com gorros grossos que deixam apenas os olhos e o nariz expostos. Porque lá fora o vento pode ser cruel e implacável, especialmente na parte da manhã, quando ainda não teve tempo de aquecer nem um pouco com o sol fraco desta estação. E você pega seu cajado de madeira, um galho longo e retorcido de uma árvore que crescia no vale e que você encontrou há alguns anos e poliu até ficar liso e confortável na sua mão. E você usa esse cajado para se equilibrar quando caminha pelas encostas íngremes e para afastar os iaques quando eles ficam muito próximos ou muito teimosos. Você sai da tenda seguido pelos outros homens, e juntos vocês caminham pela encosta em direção ao pasto onde os iaques da sua família passam a noite, animais grandes e peludos e lentos que fornecem leite e carne, e couro e esterco seco, que serve como combustível para as fogueiras quando a lenha é escassa. E os iaques estão ali onde vocês os deixaram ontem à tarde, parados em pequenos grupos, mastigando lentamente e soltando vapor pelas narinas. E alguns deles levantam a cabeça quando vocês se aproximam, mas a maioria nem se incomoda. Apenas continua comendo a grama rala e dura que cresce entre as pedras. Você conta os animais automaticamente, um hábito tão arraigado que você nem percebe que está fazendo isso, e você confirma que todos estão ali. Nenhum se perdeu durante a noite ou foi levado por algum predador, embora os predadores sejam raros aqui, porque há pouco para eles comerem além dos iaques e das ovelhas. E os animais são grandes demais, e os rebanhos são guardados perto demais das tendas, para que lobos ou leopardos das neves se arrisquem a atacar. Mas ainda assim, você sempre verifica, porque perder mesmo um único animal seria uma perda significativa para sua família. Uma perda de leite e comida e calor que seria sentida por meses.
Você e os outros homens começam o trabalho de guiar os iaques para um novo pasto, um pouco mais abaixo na encosta, onde a grama talvez seja um pouco menos rala, embora seja difícil dizer com certeza, e vocês fazem isso caminhando devagar ao redor do rebanho e usando seus cajados para cutucar suavemente os animais na direção certa. E os iaques se movem com relutância, dando alguns passos lentos e depois parando para comer mais um pouco antes de continuar. E você tem toda a paciência do mundo para esse processo, porque não há pressa, não há nenhum lugar onde vocês precisem estar, além de aqui, neste pasto, com estes animais, fazendo este trabalho que mantém sua família viva. O sol está mais alto agora, embora ainda esteja fraco e pálido por trás das nuvens finas, que sempre parecem estar no céu aqui, e a luz está mais brilhante, mas não significativamente mais quente. E você pode sentir seus dedos começando a ficar dormentes dentro das suas luvas grosseiras de couro, e você para por um momento para esfregar suas mãos uma contra a outra, tentando restaurar alguma circulação, e então você continua, caminhando devagar entre os iaques, observando-os comer e ruminar e ocasionalmente defecar, deixando pilhas fumegantes de esterco que alguém vai coletar mais tarde e deixar secar ao sol até ficarem duras como pedras e queimarem devagar nas fogueiras. Noturnas. As horas passam devagar, muito devagar, marcadas apenas pela posição gradualmente mutável do sol no céu e pela sensação crescente de cansaço nas suas pernas, de ficar em pé e caminhar pelas encostas irregulares, e você não pensa em muito enquanto trabalha. Sua mente vaga por caminhos familiares e sem importância, lembrando de coisas que aconteceram há dias ou semanas ou anos, ou imaginando pequenas variações na rotina de amanhã, ou simplesmente observando os padrões que o vento faz na grama e nas nuvens. E há uma qualidade quase meditativa nesse trabalho repetitivo e pouco exigente mentalmente. Algo que permite que sua consciência flutue num estado entre acordado e sonhando, presente, mas não totalmente engajado. Eventualmente, quando o sol já passou do seu ponto mais alto no céu e começou sua descida lenta em direção ao horizonte distante, vocês guiam os iaques de volta para mais perto das tendas, deixando-os num pasto cercado por muros baixos de pedra, onde eles vão passar a noite relativamente protegidos do vento pior. E você e os outros homens voltam para suas próprias tendas, cansados, mas não exaustos, com aquele tipo de cansaço bom que vem de trabalho físico constante, mas não excessivamente duro. E quando você entra na sua tenda, o calor do fogo que sua mãe manteve aceso durante todo o dia envolve você como um abraço suave. E você tira as camadas externas de roupas e se senta perto das chamas, estendendo seus pés em direção ao calor e suspirando suavemente de satisfação. Sua mãe está preparando a refeição da tarde, que é similar à da manhã, mas talvez um pouco mais substancial, com pedaços de carne seca de iaque adicionados ao mingau de cevada, carne que foi cortada em tiras finas, meses atrás, e pendurada para secar ao vento até ficar dura como madeira, mas ainda comestível, quando cozida por tempo suficiente em água quente. E o processo de preparar essa refeição é tão lento e deliberado quanto o da manhã. E você assiste sua mãe trabalhar com a mesma fascinação distante, observando suas mãos executarem tarefas que ela já fez incontáveis vezes antes e vai fazer incontáveis vezes mais. Depois de comer a refeição da tarde e descansar um pouco mais perto do fogo, você sabe que logo vai chegar o momento especial do dia, o momento que torna este dia diferente de todos os dias comuns que vieram antes, porque hoje um ancião da sua comunidade morreu. Um homem que viveu muitos invernos e viu muitas
estações mudarem e agora finalmente parou de respirar durante a noite passada, quietamente e sem muito alvoroço, apenas deslizando do sono para a morte tão suavemente que ninguém notou até amanhã. E agora, as famílias estão se preparando para os rituais funerários, que vão ajudar o espírito desse homem a fazer a jornada para o próximo mundo. Rituais que vocês realizam com a mesma paciência e cuidado que aplicam a todas as outras tarefas importantes da vida. Conforme a tarde envelhece e as sombras começam a ficar mais longas e mais escuras, você e muitas outras pessoas da comunidade começam a se reunir num lugar especial, uma pequena depressão natural na encosta da montanha que é protegida dos ventos piores por formações rochosas de ambos os lados, e no centro dessa depressão já existe um círculo de pedras grande e cuidadosamente arrumado. Pedras que foram colocadas ali há muito tempo atrás por ancestrais que você nunca conheceu, mas cujos nomes ainda são lembrados em histórias contadas perto das fogueiras nas noites mais longas do inverno. O corpo do ancião está deitado no centro do círculo de pedras, envolto em tecidos brancos que foram guardados especificamente para esse propósito, e ao redor do corpo foram colocados objetos que pertenceram a ele durante sua vida. Sua tigela favorita de madeira, seu cajado polido pelo uso de décadas, algumas pedras de formato estranho que ele coletava e guardava por razões que só ele sabia, e pequenos sacos de couro contendo sementes e ervas e outras coisas que vão com ele para ajudá-lo na próxima vida. E as pessoas se reúnem ao redor desse círculo em silêncio respeitoso, formando círculos maiores que se expandem para fora como ondas numa lagoa calma. Você encontra seu lugar nessa multidão silenciosa, ficando de pé entre pessoas que você conhece desde sempre, pessoas que nasceram aqui como você nasceu, que vivem as mesmas rotinas que você vive, que enfrentam os mesmos desafios de sobreviver neste lugar alto e difícil. E todos vocês estão unidos agora neste momento de transição, este momento de deixar ir alguém que foi parte da comunidade por tanto tempo, que é difícil imaginar como será sem ele. Embora todos vocês saibam que a vida vai continuar como sempre continuou, porque pessoas morrem e outras nascem e a comunidade persiste através das gerações. Os xamãs da comunidade, 3 homens mais velhos, vestidos com roupas especiais, decoradas com símbolos que representam montanhas e céu e fogo, se aproximam do corpo e começam a realizar os rituais antigos, movendo-se devagar ao redor do círculo de pedras e cantarolando em vozes baixas e monótonas que se misturam com o som do vento, criando uma espécie de música estranha e hipnótica que parece vir da própria terra. E eles param em pontos específicos ao redor do círculo e fazem gestos com as mãos para os céus e para as montanhas, invocando espíritos que vocês não podem ver, mas que todos acreditam. Estarem presentes, observando e esperando para guiar o espírito do ancião para seu próximo destino. Um dos xamãs se ajoelha ao lado do corpo e abre uma bolsa de couro que estava pendurada em seu ombro. E de dentro dessa bolsa ele tira materiais sagrados que foram preparados especificamente para este ritual. E entre esses materiais está cannabis, a planta sagrada que cresce nos vales mais baixos durante a estação quente e que é colhida e seca e guardada com grande cuidado, porque tem o poder de abrir caminhos entre este mundo e outros mundos, de permitir que espíritos se comuniquem e que visões sejam vistas. E o xamã coloca pequenos montes dessa erva seca em recipientes especiais feitos de pedra. Recipientes que foram aquecidos no fogo antes do ritual e que ainda estão quentes o suficiente para fazer a cannabis começar a queimar quando colocada dentro deles. Fumaça começa a subir dos recipientes de pedra,
fumaça espessa e aromática que tem um cheiro forte e distintivo, levemente doce, mas também terroso e complexo. E essa fumaça sobe em colunas lentas que serpenteiam no ar imóvel da tarde. E os xamãs começam a usar pequenos leques feitos de penas de águia para direcionar a fumaça em direção ao corpo do ancião, banhando-o nessa névoa sagrada. E eles cantam enquanto fazem isso, vozes subindo e descendo em padrões que você ouviu em outros funerais antes, mas que nunca deixam de fazer você se sentir pequeno e conectado a algo muito maior do que você mesmo. Algo antigo e poderoso e além da compreensão completa. A fumaça continua subindo e mais cannabis é adicionada aos recipientes de pedra quando a primeira quantidade se transforma em cinzas e o processo continua, devagar e deliberado, sem pressa, porque este é um momento importante que não pode ser apressado. Este é um momento de transição. Não apenas para o ancião morto, mas para toda a comunidade. Um lembrete de que todos vocês são temporários, todos vocês vão passar por essa mesma jornada eventualmente. E então, a fumaça não é apenas para o morto, mas também para os vivos, para ajudá-los a entender e aceitar e se conectar com os ciclos maiores de vida e morte que governam tudo. Você respira a fumaça que deriva em sua direção quando o vento muda ligeiramente e ela entra em seus pulmões e faz você tossir suavemente no começo, mas então você respira mais profundamente e deliberadamente, deixando a fumaça preencher seu peito e segurar ali por alguns segundos antes de deixá-la sair lentamente. E há algo calmante nesse processo, algo que faz suas preocupações diárias parecerem menos importantes, menos urgentes, e você se sente um pouco mais leve, um pouco mais distanciado de seu próprio corpo, como se estivesse flutuando ligeiramente acima de si mesmo, enquanto ainda está firmemente plantado no chão. Os xamãs continuam seus cânticos e seus gestos, movendo-se ao redor do círculo de pedras com uma graça lenta e deliberada. E mais, fumaça continua subindo dos recipientes, e algumas pessoas na multidão ao redor começam a balançar levemente, movidas pela música dos cânticos ou pelo efeito da fumaça, ou simplesmente pela emoção do momento. E você também sente vontade de se mover. Apenas um balanço suave para frente e para trás. Nada dramático, apenas um movimento pequeno e rítmico que parece natural e certo neste contexto, neste momento específico. O sol está ficando mais baixo no céu agora, tocando as montanhas, distantes com luz alaranjada e vermelha que transforma a neve nos picos em chamas geladas que brilham intensamente por alguns momentos preciosos antes de começarem a escurecer. E essa luz dourada banha toda a cena do funeral, iluminando a fumaça de forma que ela parece brilhar de dentro, transformando-a em algo ainda mais etéreo e mágico. E você olha para cima e vê a fumaça subindo cada vez mais alto, carregando consigo as orações e desejos de todos os presentes, levando o espírito do ancião para onde quer que ele precise ir. O ritual continua por muito tempo, talvez 1 hora ou talvez 2. É difícil dizer porque o tempo parece ter perdido sua urgência habitual, e você permanece ali parado ou balançando levemente, respirando a fumaça quando ela vem em sua direção, sentindo-se cada vez mais calmo e mais conectado a todos ao seu redor, a todas as gerações que vieram antes e todas que virão depois. E você entende num nível profundo e não verbal que esta prática de queimar cannabis durante funerais não é apenas sobre honrar os mortos, mas também sobre unir os vivos, sobre criar um momento de experiência compartilhada que transcende as divisões habituais e lembra a todos que fazem parte de algo maior.
Eventualmente, os xamãs param de adicionar mais cannabis aos recipientes e a fumaça começa a diminuir, ficando mais fina e mais fraca, até que finalmente desaparece completamente. E eles fazem algumas invocações finais e gestos finais para o céu e para as montanhas, e então se viram e caminham devagar para fora do círculo. E isso é o sinal de que o ritual está completo, que o espírito do ancião foi devidamente enviado. E as pessoas começam a se dispersar lentamente, caminhando de volta para suas tendas em pequenos grupos, conversando em vozes baixas ou não conversando de nada, apenas caminhando juntos em silêncio companheiro. Você volta para sua própria tenda, enquanto a escuridão começa a cair sobre as montanhas. Aquela escuridão rápida que vem nas altitudes, quando o sol finalmente desce atrás dos picos, e o ar fica ainda mais frio instantaneamente, fazendo você apertar sua capa mais firmemente ao redor do corpo, e quando você entra na tenda, o fogo ainda está queimando, mantido vivo por sua mãe durante todo o tempo que você esteve fora, e o calor e a luz são bem-vindos após ficar parado ao ar livre por tanto tempo. Você se senta perto do fogo e aceita uma caneca de chá quente que sua mãe preparou, chá feito de ervas que crescem nas encostas da montanha e que tem gosto levemente amargo, mas também reconfortante. E você bebe o chá devagar, pequenos goles que aquecem sua garganta e seu estômago. E você sente o cansaço do dia finalmente começar a pesar em seus membros e em suas pálpebras. E você sabe que logo vai ser hora de dormir de novo, de enrolar-se nas peles de carneiro e deixar a consciência deslizar para a escuridão. E então amanhã vai começar tudo de novo, outra manhã acordando. Devagar, outro fogo para acender, outro mingau para comer, outro dia cuidando dos iaques e fazendo pequenos trabalhos que precisam ser feitos. Mas por enquanto você apenas fica sentado, observando as chamas dançarem e pularem, lançando sombras tremulantes nas paredes da tenda. E você pensa sobre o ritual que acabou de presenciar, sobre a fumaça subindo para o céu, sobre o ancião cuja vida chegou ao fim. E você pensa sobre como sua própria vida é apenas uma parte pequena de um padrão muito maior, um padrão que inclui todas as pessoas que viveram nestas montanhas antes de você e todas que virão depois. E há algo profundamente reconfortante nesse pensamento, algo que faz sua própria mortalidade eventual parecer menos assustadora e mais natural, apenas mais uma parte do ciclo eterno de vida e morte e renascimento que governa tudo neste mundo. Outras pessoas da família estão começando a se preparar para dormir também, deitando suas peles no chão e se acomodando para a noite. E você observa-as por mais alguns momentos antes de finalmente decidir que também está pronto. E você se levanta devagar, sentindo suas articulações protestarem levemente após ficar sentado na mesma posição por tanto tempo. E você caminha até seu lugar habitual perto da parede da tenda e começa a arranjar suas próprias peles, alisando-as e empilhando-as de forma que fiquem confortáveis. Você se deita e puxa as peles sobre seu corpo, sentindo o peso pesado e reconfortante delas, pressionando você contra o chão, e você ajusta sua posição algumas vezes até encontrar o ponto certo onde nada dói e tudo está relativamente confortável. Considerando que você está deitado no chão duro, coberto apenas por tecidos e peles, e você fecha os olhos e escuta os sons suaves da tenda, o crepitar baixo do fogo, a respiração das outras pessoas, o vento soprando lá fora, fazendo o feltro das paredes vibrar levemente, e esses sons são tão familiares que são quase como um tipo de música, uma melodia de lar e segurança que você conhece tão profundamente que não precisa pensar sobre ela.
Você sente seu corpo relaxar gradualmente, começando pelos dedos dos pés e subindo lentamente pelas suas pernas e quadris, e costas e braços, até que finalmente até mesmo os músculos do seu pescoço e rosto estejam macios e soltos, e seus pensamentos começam a ficar menos focados, menos lineares, começando a derivar em direções aleatórias, como folhas carregadas por uma corrente d'água muito suave. E você pensa sobre amanhã por um momento, sobre as mesmas tarefas que vai realizar. Mas então esse pensamento desliza para algo mais. Talvez uma memória de quando você era mais jovem. Ou talvez apenas uma sensação vaga e indefinida de estar exatamente onde você deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. A consciência começa a se fragmentar em pedaços menores e menos coerentes, e você não está mais pensando em palavras propriamente ditas, mas apenas experimentando sensações e impressões. E há uma sensação de estar afundando, não de forma assustadora, mas de forma suave e agradável, como afundar num colchão extremamente macio que o envolve e sustenta completamente. E as vozes na tenda ficam mais distantes e mais distorcidas, como se você estivesse ouvindo-as de debaixo d'água. E a luz do fogo vira apenas um brilho alaranjado fraco através das suas pálpebras fechadas. E você está quase dormindo agora, quase completamente foi. Embora balançando naquela fronteira indefinida entre estar acordado e estar dormindo. E então você cruza essa fronteira sem nem perceber exatamente quando aconteceu. E você está dormindo, sonhando sonhos que você não vai lembrar pela manhã. Sonhos sobre montanhas e iaques e fumaça subindo para céus infinitos. E seu corpo descansa ali na escuridão da tenda, enquanto lá fora as estrelas brilham com uma intensidade impossível no céu, sem nuvens, das montanhas altas, e o vento continua, soprando como sempre soprou, e as montanhas permanecem firmes e imutáveis, como sempre permaneceram, e tudo continua como sempre continuou, geração após geração, século após século, num ciclo eterno e reconfortante, que não tem começo verdadeiro e não terá fim verdadeiro. Apenas continuação infinita, apenas a vida vivendo-se através de incontáveis formas diferentes, mas sempre fundamentalmente a mesma.